Gravação aqui, retomada de gravação. Espero que vocês tenham apreciado um pouquinho a música antes da gente iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é métodos e técnicas de pesquisa. É um tema que a gente já falou um pouquinho em outras aulas. Hoje eu vou aprofundar um pouco essa temática com vocês. Ao final dessa aula, a gente vai ter uma atividade para entregar. Já está lá no AVA o link. É um formulário também de respostas, como a gente já teve em outros encontros, tá bem? E a ideia é justamente poder acompanhar quais são os métodos e técnicas que vocês já estão pensando para a pesquisa de vocês. Bah, professor, mas eu nem pensei no tema ainda, nem defini o problema direito e tu quer falar em método. Mas é justamente isso, a gente está cada semana avançando em alguns pontos do TCC, em alguns aspectos do nosso projeto, e a ideia é justamente avaliar quem já pensou alguma coisa em relação ao método, se precisa avançar alguma coisa, precisa de ajuda em relação a isso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses métodos e técnicas e vou querer saber depois, a partir dessa resposta, quem é que já avançou em algumas dessas questões. Para além disso, o que eu vou falar hoje, né, além dos métodos, das técnicas, eu vou falar um pouco sobre pesquisa empírica, que é justamente um método que a gente utiliza também na pesquisa em direito, que não é tão utilizado, mas é importante que vocês conheçam o modo como se opera a pesquisa empírica, as ferramentas que a gente tem à disposição para proceder com a coleta de dados em pesquisa empírica e alguns procedimentos que a gente precisa passar, como, por exemplo, a submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da IMED, para então dar prosseguimento à coleta de dados, depois a análise de dados. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E, por fim, da mesma forma como eu apresentei para vocês na aula passada, vou falar um pouco sobre ferramentas de coleta de dados. Então, tem duas ferramentas aqui que eu vou apresentar para vocês. Uma delas mais barbada, outra nem tanto. A mais barbada eu vou fazer uma demonstração rápida aqui para que vocês tenham acesso sobre a forma como ela responde, como vocês podem ter acesso a informações, para que justamente vocês possam utilizar em alguns trabalhos de vocês, e alguns de vocês, tá bom? Então, iniciando aqui a nossa abordagem sobre métodos e técnicas de pesquisa, o que é importante definir, deixar claro desde já, é que existe uma definição, aliás, uma divisão entre métodos de abordagem e métodos de procedimento, tá? O que vocês já devem ter ouvido falar muito, e boa parte dos alunos acaba se restringindo a responder nos seus projetos e, por consequência, nos seus trabalhos de conclusão, são os métodos de abordagem, né? Acaba deixando de fora um método de procedimento, acaba deixando de fora a técnica de pesquisa utilizada na hora de relatar o que está sendo feito. Não que isso seja errado, não tem nenhum erro nesse sentido. A questão é que muitos alunos optam em não colocar, né? Acabam simplesmente omitindo essa informação do seu projeto e, por consequência, do seu TCC. Dentro dos métodos de abordagem, a gente tem, por exemplo, o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético-dedutivo e o método dialético. São 4 métodos diferentes, eu vou explicar um pouco sobre cada um. O método indutivo, ele parte de algo específico para depois fazer análises gerais sobre essa questão específica que é apresentada. Normalmente, essa questão específica que é apresentada, ela parte de evidências empíricas, a partir de estudos mais concretos para poder, então, analisar algumas questões. Eu acredito que, para os artigos, o método indutivo seja uma excelente alternativa para abordar, né, ou seja, o método de abordagem, ou seja, para abordar o tema escolhido. Por quê? Vocês poderiam fazer o estudo de um caso, fazer a coleta de dados, ainda que sejam dados secundários, apresentar no início do artigo e aí então começar a abordagem mais teórica a partir do caso e não o contrário. O que é mais tradicional dentro do direito, na maioria das vezes, é justamente fazer a abordagem do método
hipotético dedutivo ou só do método dedutivo, que é o quê? Sair do geral para o específico. Tradicionalmente, se a gente for ver até as doutrinas da área do direito, os livros, os artigos da área do direito, fazem essa abordagem do método dedutivo. Ou seja, começo a falar da parte histórica, aí lá pelo meio eu falo sobre o assunto meio, né? E aí, então, a gente segue para o assunto específico ou central do TCC. Normalmente, o que acaba acontecendo é isso, certo? De qualquer forma, o método hipotético dedutivo ou o método dedutivo não é um método equivocado. Tanto é que ele está na maioria dos trabalhos da nossa área, não só da nossa área, das ciências sociais no geral, é um método que, na maioria das vezes, é o método escolhido para trabalhar nos TCCs e nos artigos. Mas a gente tem que ter bastante clareza que para entrar dentro do método dedutivo ou hipotético dedutivo, a gente precisa fazer uma construção teórica bastante substancial, bastante sólida, para apresentar o tema no momento que a gente for tratar de forma específica. Então, por exemplo, se eu for falar lá de privacidade na internet, proteção de dados em relação ao uso de geolocalização na crise da Covid-19, que é um assunto que estão debatendo aí direto em lives na internet, em podcasts. Aliás, lives e podcasts são fontes bem interessantes para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo hoje e as repercussões sobre temas que envolvem o direito, né? Então, fiquem atentos, eventualmente, se vocês ainda tiverem meio em dúvida sobre o tema que vocês vão escrever, sobre o foco que vocês vão dar, assistam lives e escutem podcasts nesse período, porque isso pode dar clareza sobre alguns caminhos que vocês podem seguir. Então, esses dias eu vi uma live sobre isso, né? A questão da Covid-19, né, o coronavírus, e os impactos que isso tem sobre a privacidade das pessoas, sobretudo pelo uso da geolocalização, né? O uso dos dados de localização nos smartphones. Então, olha só, se eu fizer esse tema e utilizar o método hipotético dedutivo ou o método dedutivo, ou seja, se não tiver hipóteses, eu vou ter que fazer toda uma construção partindo do geral, ou seja, o que é privacidade, o que é internet, o que é geolocalização, para daí então eu chegar na conjugação de todos esses elementos e trabalhar o tema específico. Isso é método dedutivo, isso é método hipotético dedutivo. Por outro lado, se eu faço esse tema abordando pelo método indutivo, eu vou fazer a coleta de vários dados e informações que estão à disposição sobre esse tema para dizer, olha, o caso concreto é este, olha, o Estado do Rio Grande do Sul fez convênio com a operadora Vivo, o Estado de São Paulo fez convênio com todas as operadoras de telefonia, a China utilizou essa tecnologia, Singapura utilizou essa tecnologia, Coreia do Sul utilizou essa tecnologia para rastrear as pessoas. Tem um projeto na Universidade de Oxford, tem um projeto na Espanha sobre isso, e tem um projeto no MIT, nos Estados Unidos, a respeito disso, fazendo justamente o mecanismo de coleta de dados de localização das pessoas para, primeiro, verificar se elas estão seguindo a rota da contaminação. Segundo, enviar mensagem para essas pessoas dizendo, olha, tu está indo em direção à rota da contaminação, então evite esse caminho porque lá está contaminado. Terceiro, essas tecnologias estão começando a mandar mensagens para pessoas dizendo o seguinte, olha, amigo, tem uma notícia ruim para te dar. Você andou transitando na semana passada em locais onde uma pessoa contaminada transitou. Então, fique atento, porque você pode, daqui a pouco, ter sintomas. O ideal é você não sair para não contaminar mais pessoas. Então, essas tecnologias de geolocalização fazem isso. Então, se eu faço o método indutivo para trabalhar esse tema, eu conto esses casos, conto e apresento esses relatos, esses estudos, essas evidências que eu encontro no início do trabalho, e aí, então, eu começo a partir das categorias que eu evidencio nos casos, tratar elas ao longo do trabalho até chegar à conclusão, à resposta do problema ao final. Então, é uma metodologia, né, um método de abordagem bastante interessante. Então, repassando aqui, o indutivo, eu saio do específico para o geral, o método dedutivo eu saio do geral para o específico, no hipotético dedutivo a mesma coisa, só que aí eu tenho uma hipótese a trabalhar, ou seja, tem uma possibilidade de resposta a ser construída durante a abordagem do meu trabalho. E aí eu tenho um último método, que é o método dialético. O método dialético ele parte como pressuposto da dialética marxista, né, do Karl Marx, onde eu tenho
uma tese, uma antítese e uma síntese. Ou seja, eu tenho uma tese a ser trabalhada como um pressuposto de inferência da minha pesquisa, uma antítese, ou seja, um contraponto, ou seja, total oposição sobre esse determinado tema, para ao final eu ter uma síntese, ou seja, concluir efetivamente sobre aquele determinado tema que eu estou trabalhando. Pegando de novo esse exemplo aí do tema da Covid-19, privacidade e geolocalização. Se eu vou tratar esse tema usando o método dialético, eu vou primeiro apresentar prós, né, questões favoráveis do porquê que esse tema, o uso da geolocalização é importante, a visão utilitarista do combate a uma pandemia, que é o jeito de utilizar a tecnologia do modo favorável, que o direito à privacidade não é um direito absoluto, que é relativizável, que eu posso eventualmente transgredir dentro de alguns limites, desde que eu anonimize esses dados e tal, e trabalho esses dados, essas informações, esses conceitos. E trago a antítese, ou seja, o contrário dessa visão. Não pode utilizar esses dados, isso é contra a lei, isso viola direitos e garantias das pessoas, e trago a visão e o total contraponto a partir disso. Para, ao final, fazer uma síntese, ou seja, comparando essas duas abordagens, né, tese e antítese, qual é que prevalece dentro desse cenário, desse contexto que eu trouxe para o trabalho, respondendo um problema de pesquisa que eu propus para aquele determinado tema. Então, esses 4 métodos são os métodos de abordagem que a gente normalmente vai nomear, intitular dentro dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. Então, seria bacana que vocês conversassem com seus orientadores sobre sobre o método que vocês vão utilizar, especialmente o método de abordagem do TCC, do artigo de vocês. Tem uma segunda divisão, que é o método de procedimento. O método de procedimento, ele também tem 4 possibilidades interessantes aqui para a área do direito. O primeiro é o método histórico, o segundo, o método comparativo, o terceiro, o método estatístico e o quarto, o estudo de caso. O método histórico não é simplesmente trazer um apanhado histórico no primeiro capítulo. Não se pode dizer porque você fez um apanhado histórico dos contratos, ou eu falei um pouco sobre a evolução do direito da criança e do adolescente no meu trabalho, que eu utilizei um método de procedimento histórico. Não, isso não é método de procedimento histórico. Um método de procedimento histórico é quando você faz um aprofundamento dos institutos todos a partir da sua história, ou seja, ir a fundo sobre a origem histórica daqueles institutos, das categorias todas que vai se trabalhar ao longo do trabalho. Do contrário, não é um método histórico, é só uma abordagem histórica dentro do trabalho, então não é propriamente dito um método. Então tem que ter muito cuidado e por isso eu coloco aqui o método de procedimento histórico para chamar a atenção de vocês para não falar que é o método e não é, na verdade. A maioria dos trabalhos de direito acaba mencionando que utiliza método de procedimento histórico, quando na verdade não faz método de procedimento histórico. Faz apenas uma pequena abordagem histórica sobre alguns institutos para falar, né, aquilo que boa parte dos orientadores dizem. Tem que fazer uma parte histórica, né? E aí essa parte histórica que os orientadores recomendam que os orientantes façam não é método histórico. É uma abordagem histórica, na maioria das vezes, bastante superficial, certo? Método comparativo. O método comparativo é justamente como o próprio nome diz, comparar, né? Colocar lado a lado uma série de condições. Mas o método de procedimento comparativo, ele só vai acontecer se de fato nós fizermos comparações. Professor, se eu fizer a comparação com legislações de outros países, eu utilizo o método comparativo? Utiliza, desde que você não só mencione, no Brasil é desse jeito, nos Estados Unidos é daquele jeito e siga a vida. Não é assim. Se você vai utilizar o método de procedimento comparativo, normalmente se dedica um capítulo inteiro para fazer comparações, para colocar lado a lado as comparações. E normalmente se cria categorias. Eu vou comparar em relação a quê? Exemplo. Eu quero fazer uma análise sobre os dados de violência de gênero entre Brasil e Argentina. Beleza. Então, eu vou comparar esses dados em relação a quais variáveis, quais fatores de comparação eu vou fazer para analisar depois esses dados e poder dizer que no Brasil tem mais violência que na Argentina, ou na Argentina tem mais violência nos bairros periféricos em relação ao Brasil. Então, eu preciso categorizar isso para, então, comparar.
ainda que esses dados não sejam coletados pelo próprio pesquisador e sejam coletados de estudos que já foram desenvolvidos antes, você precisa categorizar uma forma de analisar esses dados. Então, se é para comparar, é para dedicar uma comparação bastante aprofundada para a gente poder dizer que houve um método de procedimento comparativo. Um outro cuidado que tem que ter, muita gente diz, meu trabalho vai utilizar o direito comparado. Existe uma diferença entre direito comparado e legislação comparada. Se você vai falar de direito comparado, você acaba se comprometendo em analisar todos os institutos jurídicos e todas as fontes de direito dos sistemas jurídicos diferentes. Eu vou trazer lá uma questão entre Brasil e Reino Unido, direito comparado. Beleza. Então quer dizer que tu vai analisar jurisprudência, precedentes das cortes, vai comparar legislação, vai comparar costumes, vai comparar todas as fontes do direito desses dois sistemas jurídicos que são totalmente diferentes. Um utiliza common law e outro vai utilizar o sistema da civil law ou romano-germânico. É isso? Não é isso, porque no artigo eu não consigo fazer. Beleza, então você não vai fazer um estudo de direito comparado. No limite, vai fazer um estudo na legislação comparada, vai comparar o que a lei de um país fala e a do outro fala, e aí vai fazer alguma análise decorrente disso. Na maioria das vezes é isso que os trabalhos acabam fazendo. Tá? O método de procedimento estatístico. Procedimento estatístico, como o próprio nome diz, a gente acaba fazendo uma abordagem quantitativa na maioria das vezes, até se fala análise qualitativa, né? E aí a gente tem técnica de análise de dados a partir disso, né? Eu estou falando de método de procedimento, a gente depois vai para as técnicas de pesquisa e a gente tem ainda as técnicas de análise. Para analisar método de estatística, né? Eu posso ter lá uma abordagem qualitativa, exploratória, ou uma abordagem quantitativa na minha análise de dados. Então, se a minha análise estatística vai ser só quantitativa, eu vou analisar quantidades. Júlia, diga lá. Opa, uma galera não está conseguindo entrar. Pediram para avisar. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Hoje aconteceu um problema num evento também que a gente fez à tarde e o pessoal não conseguiu entrar também. Alguns não conseguiram entrar. Eu vou mandar o link de novo aqui. Muito bem, pessoal. Vamos retomar aqui, vamos ver se melhora um pouquinho. Se a gente acaba tendo um resultado um pouco melhor no áudio, tá? E no vídeo também um pouquinho. Muito bem. Retomando aqui, se por acaso ficar muito ruim para entrar, não esqueçam que a aula vai estar gravada depois, vocês vão poder assistir ela novamente, tá? Então não se preocupem quanto a isso, que a gravação tá seguindo aqui, tá? Então, seguindo aquilo que nós havíamos comentado, então, em relação aos métodos, a gente entra na parte das técnicas de pesquisa. Então, dentro das técnicas de pesquisa, a gente vai ter a técnica de pesquisa documental, as entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, as histórias de vida ou etnografias, como a gente também menciona, as observações, direta ou indireta, questionários e também grupo focal. Vou comentar um pouquinho cada uma delas para vocês entenderem que técnicas podem ser feitas aqui quando a gente for aplicar alguns desses métodos de procedimento. Então, eu vou utilizar a técnica de pesquisa documental quando eu acessar diretamente alguns documentos. Pesquisa de jurisprudência não é técnica de pesquisa documental, tá, pessoal? Isso é uma técnica de pesquisa bibliográfica, certo? Que nem está aqui dentro desse escopo. Técnica de pesquisa bibliográfica, a gente utiliza o tempo inteiro, quase todos os trabalhos a gente vai utilizar para poder fazer a fundamentação dos nossos estudos. Então, não é
pesquisa documental para jurisprudência. Pesquisa documental seria a gente ir lá para o arquivo histórico do município, por exemplo, e ter acesso a documentos originais históricos, e aí ter acesso a esses documentos, compilar dados, informações, reproduzir e eventualmente trazer para o trabalho. Aí eu estou fazendo uma técnica de pesquisa documental, então não confundam, para não alegar, né, dentro do trabalho de vocês que vocês estão fazendo algo que de fato não está sendo feito. Muito difícil fazer isso em algumas situações. Mas alguns colegas já comentaram: professor, eu estou querendo investigar dados relacionados a ocorrências policiais. Bom, se a delegacia que vai ser objeto do estudo abrir, autorizar para analisar inquéritos, processos originais, aí a gente está falando de técnica de pesquisa documental, porque o pesquisador vai ter acesso aos originais, aos documentos originais, vai ter que se responsabilizar pela confidencialidade desses dados, dessas informações, de anonimizar essas informações para efeitos de trabalho científico, mas é uma pesquisa documental, daí pode se falar que é uma pesquisa documental. Do contrário, não é, ok? Entrevistas. Também alguns já comentaram aqui a intenção de fazer entrevistas, de coletar informações subjetivas de alguns sujeitos que estão envolvidos em algum processo de construção legislativa ou de construção do direito, né? Pensando no direito como um todo. As entrevistas podem ser bem interessantes. Tem técnicas específicas para trazer justamente a abordagem, né, Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, peraí. Aqui. As técnicas de pesquisa, né, que eu estava comentando com vocês antes. Então, as entrevistas, né, tem muitos de vocês já comentaram que a intenção de fazer entrevistas nos seus trabalhos de conclusão, ou seja, tem vontade de entrevistar pessoas, de ter acesso a dados e informações a partir de pessoas que trabalham com alguma área, algum segmento, né? Eu comentei com vocês que na minha dissertação do mestrado eu fiz entrevistas para coletar dados e ter algumas impressões ou percepções dessas pessoas sobre alguma área do direito. No caso, minha área era a área trabalhista. Quando a gente entra nessa esfera da coleta de entrevistas, coleta de questionário, história de vida, observação, a gente está entrando numa seara, num campo onde a gente está fazendo pesquisa com seres humanos. A gente está entrando num campo em que nós precisamos ter consentimento das pessoas para obter esses dados e, mais do que isso, a gente precisa ter autorização do Comitê de Ética em Pesquisa para poder coletar esses dados, necessariamente. A gente não pode sair aí que nem louco coletando os dados, informações e dizer para o orientador: peguei lá, fiz entrevista com 10 pessoas, está tudo certo, orientador, agora está tudo dominado, meu TCC está praticamente pronto, fiz todas as entrevistas. Daí o orientador dizer: beleza, joga fora, porque você não submeteu o teu projeto à plataforma Brasil, que é uma plataforma específica para projetos de pesquisa que pretendem coletar dados com seres humanos. E segundo, submetendo esse projeto à plataforma Brasil, esse projeto tem que ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição em que você está vinculado, para que o Comitê de Ética em Pesquisa autorize a coleta de dados da maneira como você está descrevendo no projeto. Então, não dá para sair fazendo entrevista, nem questionário, nenhuma dessas técnicas aí, de qualquer forma, e sem qualquer critério. Então, é bem importante que vocês saibam que essas metodologias elas só vão funcionar, então, né, e só vão servir se de fato vocês seguirem esses critérios que são determinados nas normativas, especialmente da pesquisa com seres humanos. Mas eu não vou tirar amostra de sangue, professor. Não, mas não é isso. Você vai estar tratando de direitos personalíssimos também das pessoas, de opiniões, de expressões dessas pessoas, então é importante que o Comitê de Ética em Pesquisa autorize isso, ainda que as respostas sejam anonimizadas, ainda que as pessoas não sejam identificadas. É importante que o projeto determine qual é o nível de anonimização, de desidentificação dessas pessoas, como é que vai funcionar o consentimento delas na coleta dessas informações. Então, para quem vai fazer entrevista, tem entrevistas que são estruturadas, tem entrevistas que não são estruturadas e tem entrevistas que são semi-estruturadas, né? A entrevista estruturada se faz um roteiro e segue o roteiro do início ao fim,
né, sem sair nenhuma vírgula do roteiro. Então, eu tenho as perguntas pré-prontas, eu faço só aquelas perguntas, obtenho só aquelas respostas e eu apresento no trabalho como apêndice esse roteiro que eu apresentei como o meu mapa, né, o meu GPS para fazer a entrevista que é estruturada. Uma entrevista semi-estruturada, eu faço um roteiro prévio, sigo esse roteiro, mas se eu tiver espaço para fazer perguntas complementares para tentar melhorar a qualidade das respostas da minha entrevista, eu vou fazer justamente esse processo de perguntar além do roteiro. E aí eu vou trazer o meu formulário, né, o meu roteiro para dentro do trabalho, certo? E aí vou deixar especificado lá no capítulo da coleta de dados que a entrevista era semi-estruturada e que outras perguntas foram feitas. E vou relatar quais perguntas foram feitas para cada pessoa, que complementos foram possíveis com essas perguntas. É assim que funciona. E a entrevista não estruturada é aquela que você não tem roteiro. Você vai lá e liga o gravador e começa a conversar com a pessoa e fazer perguntas, sem um roteiro, né? E aí vai relatar que depois fez a degravação das respostas e obteve aquelas respostas sem nenhuma estrutura formal, né, de organização de perguntas para obtenção daquelas respostas, certo? Muito bem. História de vida. História de vida é uma metodologia que vocês vão ver em alguns livros de metodologia da pesquisa, que você, eu vou relatar a vida de uma pessoa para então considerar isso como modelo para poder desenvolver minha pesquisa e tudo mais. Só que os autores determinam que etnografia ou história de vida é um método de pesquisa que você precisa de anos e anos de observação, né, de vivência da vida das pessoas para poder relatar elas. Então, exemplo, eu quero falar sobre direito indígena e eu quero utilizar história de vida. Beleza, então vai demorar 5, 6 anos numa aldeia indígena para poder abordar história de vida dentro de uma pesquisa. É assim que funciona. Tem gente que em tese de doutorado faz história de vida e fica 3, 4 anos inserido no meio, né? Vai morar numa comunidade, vai morar em algum determinado local, vai trabalhar dentro de uma empresa para desenvolver a pesquisa, e aí sim vai fazer o método de história de vida. Do contrário, não dá para se dizer que há relato de história de vida. O que pode se dizer é do método seguinte, que eu vou comentar agora, que é o da observação. Então, se eu tenho um período curto, né, e uma análise relativamente superficial daquele ambiente onde eu convivi, e eu quero relatar isso no meu trabalho, então a técnica de pesquisa utilizada aqui não é de história de vida, é da observação, que pode ser observação direta ou indireta. Observação direta quando você vai lá, convive com as pessoas diretamente, e a indireta quando alguém que conviveu te relata aquela convivência, aquela observação, e você pega isso de forma secundária e traz para dentro do trabalho. Então, a observação é bem interessante e pode ser trazida como evidência dentro do trabalho. Então, pessoal que está pretendendo ir para a delegacia de polícia, estou lá analisando os inquéritos, comecei a fazer análise dos dados dos inquéritos, mas ao mesmo tempo enquanto eu analisava lá dentro de um escritório, de uma sala lá na delegacia, as ocorrências começavam a chegar e começavam a acontecer, eu via o que estava acontecendo lá, como é que eram os bastidores dos relatos, dos acontecimentos, como as partes eram acompanhadas, que advogados acompanhavam, como é que é o plantão e tudo mais. Esse relato ele faz parte de uma observação direta do pesquisador, em dizer, olha, nos meus estudos de campo, quando eu fui lá quando eu fui coletar os dados, né, quando eu fui fazer minha pesquisa documental na delegacia de polícia, eu observei pessoalmente tais e tais circunstâncias que me levaram a chegar a algumas conclusões interessantes. E aí vai relatar isso lá no trabalho, certo? Porque é uma técnica de pesquisa. Isso permite dar um grau de empirismo, que a gente vai falar de pesquisa empírica nesse caso, muito grande por conta dessa presença do pesquisador nessas atividades de campo, certo? Questionário também é uma técnica bastante utilizada. A ferramenta que eu pretendo mostrar para vocês, se der tudo certo agora no compartilhamento de tela, aqui em seguida, é justamente nesse sentido, de poder mostrar para vocês a ferramenta de questionário, como ela funciona, como é que dá para fazer. A ferramenta de questionário é a ferramenta mais fácil de se operar, porque é rápido de fazer um questionário, é rápido de coletar, porque se vocês forem trabalhar com
dados aleatórios, ou seja, eu vou trabalhar com pessoas que estudam na IMED, e eu quiser bater na porta de todas as salas e dar um pirulito de presente para quem responder o questionário, as pessoas vão abrir o link, vão responder na hora no celular, ou responder no computador, e vai dar tudo certo, porque é rápido e é prático, e vocês conseguem ter os dados simultaneamente à aplicação do questionário. Então, já permite já ir identificando algumas coisas com essas respostas. E, por fim, a última técnica de pesquisa que eu comentei com vocês é a técnica do grupo focal. O grupo focal é uma técnica que é utilizada não só para vocês fazerem a coleta de dados, mas para validar a forma como esses dados serão coletados. Então, para dar como exemplo, eu vou fazer um roteiro de entrevista com delegados de polícia, ou vou fazer um roteiro de entrevista com auditores fiscais do trabalho, vou fazer um roteiro de entrevista com juízes do trabalho. Mas eu não sei se esse roteiro de entrevista está legal, se esse roteiro de entrevista ele acaba trazendo todos os elementos que eu preciso para poder obter as respostas que eu quero para o meu trabalho, considerando que o meu programa de pesquisa é esse. O que eu posso fazer? Eu posso reunir um grupo de colegas, um grupo de juízes, um grupo de pessoas aleatórias, de opiniões diferentes, formações diferentes, e fazer esse grupo focal. Explicar para essas pessoas qual é o problema de pesquisa que eu tenho, qual é o objetivo da minha pesquisa, o que eu pretendo atingir com ela, o que eu quero fazer com essa pesquisa e qual é a pretensão com a entrevista, ou com o questionário, ou com a análise de observação direta ou indireta, enfim, independente da técnica que for utilizada, vai ser apresentado no grupo focal o que você quer fazer, para o grupo focal validar o que você vai fazer. Então, digamos que seja para validar um roteiro de entrevista. Vai ser apresentado o roteiro de entrevista para as pessoas. E as pessoas vão dizer, esse roteiro não está legal, porque você podia incluir uma pergunta sobre isso. Ou podia modificar essa pergunta, fazer uma pergunta sobre isso, modifica nesse sentido. Eu tive uma orientanda que fez um questionário no semestre retrasado, e ela fez um grupo focal com um grupo de estudos ali do mestrado em Direito, que era focado na área de Direito e Tecnologia. O meu questionário é esse. E as pessoas disseram, mas o teu questionário não está claro nessa pergunta. Se tu perguntar isso aqui, tu pode perguntar mais isso. Essa pergunta, ela parece meio óbvia. O que tu quis dizer com isso? E ela melhorou o questionário dela a partir do grupo focal. Então, o grupo focal, ele é uma etapa, na verdade, anterior a várias dessas outras técnicas para poder aprimorar justamente e validar, de fato, a coleta de dados que vai ser feita na pesquisa empírica que é desenvolvida. Certo? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Até aqui, gente, depois que eu troquei aqui para o vídeo e o áudio do celular, deu uma boa melhorada? Como é que está a captação aqui da aula? Me digam aí. Beleza, que bom. Vamos ver aqui. Tem uma colega que está perguntando se ela quiser saber de fato como está sendo a procura por uso capião extrajudicial, né, dentro de um determinado município. A dúvida que eu fico aqui em relação a isso, tá, colega? Você quer responder no teu trabalho sobre a eficiência ou a necessidade do uso capião extrajudicial, se as pessoas estão procurando esse instituto, se elas estão de fato querendo requerer o uso capião extrajudicial? Esse é o objetivo da tua pesquisa? Não sei se a colega que me perguntou ainda está aqui na sala. Tá, se está sendo utilizado, beleza. Então, olha só, é possível buscar essa informação de algumas maneiras. Uma das formas de fazer isso é, primeiro, solicitar dados do Poder Judiciário, ou seja, fazer um requerimento por ofício ao diretor do foro para poder verificar isso junto aos cartórios não judiciais, né? Porque a direção do foro das comarcas, ela também é responsável pela gerência do serviço notarial
das comarcas, né? Então, essa interlocução com os cartórios também é importante. Então, dá para solicitar e fazer dados comparativos, por exemplo, com o uso campeão judicial, que estão sendo requeridos, e os extrajudiciais, e verificar quem está procurando o Instituto Judicial e quem está procurando o extrajudicial, para justamente verificar essas questões. Tem uma outra colega aqui. Eu vou fazer análise de processos judiciais de medicamentos, né? Seria a mesma dúvida. Como é que eu vou saber se esses dados estão sendo se esses processos estão sendo efetivos, né? Se o judiciário está sendo procurado para isso? Também acredito que pela a requisição da direção do foro pode ser o melhor caminho. Acho que não pode ser informal, tem que ser um requerimento que, inclusive, o próprio orientador pode assinar junto, né, para obtenção desses dados e informações, ou para ter acesso a documentos, né? Da mesma forma como eu exemplifiquei antes, né? Eu quero ter acesso a inquéritos, para manusear esses inquéritos. Bom, dá para fazer um requerimento para ter acesso a esses inquéritos. Eu quero ter acesso a processos judiciais de medicamentos que foram arquivados, analisar a efetividade das decisões. Tem que requisitar a direção do foro, fazer um requerimento para isso. Então, acredito que tanto o orientando quanto o orientador possam fazer esse requerimento para ter acesso aos processos e aos dados, né? Tudo isso de maneira formal e não informal. Porque todo dado informal que for obtido são dados que, teoricamente, não podem ser trazidos para o trabalho. Primeiro, porque eles não foram autorizados, de fato, a serem trazidos para o trabalho. Segundo, porque fica no campo do não científico também, né? São dados que perdem um pouco da confiabilidade por conta da informalidade da obtenção. Parece que a fonte ela foi, digamos assim, vazada, né? Não houve autorização para obtenção regular das informações. Então, o ideal é requisitar acesso aos dados, né? Para, então, trabalhar com esses dados. Eu até anexei ali no AVA um livro que fala sobre pesquisa empírica no direito e alguns dos capítulos falam sobre a questão da análise de decisões judiciais. Qual é o melhor caminho metodológico para fazer análise de decisões judiciais, de casos envolvendo isso. Giovanni, quer falar? Sim, professor, eu ia perguntar, isso de que forma eu vou colocar no processo? Vai ser como uma pesquisa ou eu vou poder colocar isso no texto, falar sobre isso? Essa pesquisa, por exemplo, os dados que eu vou receber, tanto da delegacia ou do cartório, como que eu coloco isso no trabalho? No projeto? Isso. Tá. Primeiro você vai descrever como método, né? Então, digamos assim, você vai ter acesso a documentos, tá? Então, indo para a sequência, como é que você vai estruturar o seu projeto metodologicamente? Você vai primeiro escolher o seu método de abordagem. Ele vai ser indutivo? Eu vou trabalhar com os casos primeiro e depois vou trazer as questões teóricas? Ou ele vai ser dedutivo? Faz a escolha com o teu orientador. Segundo, eu vou trabalhar com o método de procedimento de estudo de caso. Eu vou fazer uma pesquisa empírica para poder coletar informações concretas para trabalhar isso. Beleza. Aí, fazendo essa escolha do estudo de caso, eu vou escolher a minha técnica de pesquisa. No teu caso, provavelmente vai ser uma análise documental. Você vai ter acesso a documentos para poder trazer para o trabalho. Então, no projeto, você vai dizer, olha, eu pretendo ter acesso a documentos que são da delegacia, do cartório, do local XYZ, a partir da requisição da autoridade competente para ter acesso a esses dados e aí poder utilizar esses dados para fins científicos, né? Então, é assim que você vai relatar no projeto. E quando for a campo para coletar os dados, e aí a partir da liberação dos dados e informações, digamos que você tem acesso aos dados, lá, aos processos. Vai ter acesso, vai verificar lá. Vai poder fazer fotocópia? Não. Vai poder tirar foto? Vai ter que transcrever à mão algumas informações? Tudo isso você depois vai relatar no artigo. Olha, eu fui nas datas tal, 10 vezes eu fui no fórum, 10 vezes fui no cartório, 10 vezes fui na delegacia, datas XYZ. Não me foi autorizado fazer cópia, reprodução de nenhum documento, tive que fazer anotações manuscritas, eu fui acompanhado, supervisionado pelo delegado, pelo estagiário, por quem quer que seja, e obtive as seguintes evidências e informações. E relata, faz um relatório disso dentro do trabalho.
normalmente você vai trazer isso dentro de um capítulo próprio que vai analisar os dados que foram coletados. Você vai apresentar e analisar os dados coletados. Então, é isso que normalmente é feito. Não sei se me fiz claro, Giovanni, Carol também, que teve dúvidas aqui em relação à questão dos processos judiciais. Se quiser complementar a tua pergunta, Carol. Não, pronto, tá tudo certo. Eu já consegui compreender. Beleza. Guilherme está com dúvidas em relação a recursos e cronograma do projeto. Isso, recursos, orçamento, tá? Recursos é o que tu vai gastar para desenvolver o teu TCC. Então, eu vou ter que adquirir livros, eu vou precisar fazer uma viagem para fazer entrevista, eu vou precisar comprar um gravador para poder gravar as entrevistas, eu vou precisar aumentar a banda de internet, porque de fato está lenta a internet, eu não vou conseguir conectar por vídeo com ninguém, nem com o meu orientador durante o meu TCC. Então, são os recursos financeiros que e recursos financeiros e materiais que você vai utilizar e quanto isso vai custar, você precisa descrever nessa etapa do projeto, tá? Então, recursos é isso. E o cronograma é a tua linha do tempo, ou seja, quais atividades vão ser feitas em quais meses, de agora até a banca. Então, vou colocar lá, vou definir o meu problema de pesquisa, no mês de abril de 2020. Vou apresentar a primeira versão do projeto para o professor Vinícius, mês de abril de 2020. Vou submeter ao farejador de plágios o meu projeto, maio de 2020. Vou fazer a primeira entrega, a entrega final do projeto, junho de 2020. Vou concluir o primeiro capítulo do meu artigo, agosto de 2020. Vou entregar o segundo capítulo, setembro de 2020. Terceiro capítulo, outubro de 2020. Vou entregar a versão final do meu trabalho para a banca, novembro de 2020. Banca, novembro a dezembro de 2020. Então, isso é o cronograma, né? Essa é a linha do tempo que vocês têm do primeiro e segundo semestre para concluir o trabalho. Deixa eu ver aqui a dúvida que a Vanessa colocou. O cronograma tem que ser tipo aquele que você passou para nós ou pode criar um? Aquele modelo é o ideal porque o cronograma ele é uma tabela. Pode ser outro tipo de tabela, tá, Vanessa? Não precisa ser aquela. Mas ela é normalmente naquela sequência, né? Os meses na parte superior, de forma abreviada, e na parte lateral, na esquerda, as atividades descritas. Então, a gente faz essa correspondência de quais atividades serão feitas em quais meses, né? Então, a gente tem, normalmente, na coluna da esquerda ali para baixo, né? Em sentido vertical, as atividades, no sentido horizontal, lá na parte superior, os meses do período que as atividades vão ser feitas. Aí, nos quadradinhos, aqueles de baixo, ou pode se marcar com X os meses em que a atividade vai ser feita, ou pintar elas, né? Deixar elas num cinza claro, assim, porque pode ser até em imagem mesmo, precisa ser um mês único, né? Então, dá para ser dessa forma. Não sei se ficou claro, Vanessa. Quando, professor? Oi? Esse aí é para quando? O cronograma? Isso. O cronograma ele tem que estar dentro do projeto na versão final dele, não é para agora, tá? O cronograma ele tem que estar na versão final. Tá? Gente, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar pelo menos a ferramenta do Google para fazer formulários de questionário, tá? Daí, se ficar um pouquinho lento, vocês me avisem, mas em princípio o meu áudio e a minha fala vai ficar pelo celular e o compartilhamento de tela ele vai ficar aqui pelo meu computador. Vamos ver se vai funcionar. Estamos escutando ainda? Beleza, então tá. Vamos compartilhar a tela aqui. Não é essa tela aqui, essa aqui. Muito bem. O Google Forms, vocês conhecem, né? Já responderam vários formulários que eu fiz. Um que vocês vão responder hoje é este aqui, né? Você já sabe qual método e qual técnica de pesquisa utilizar, então são perguntas bem rapidinhas que vocês vão responder
para eu verificar se vocês já avaliaram isso com o orientador, se já tem alguma coisa definida nesse sentido. Mas para construir um formulário do zero, né, é só entrar lá na parte do Google Docs, do Google Drive, aliás, que tem toda a plataforma de documentos possíveis de serem criados, e vocês podem criar um formulário em branco do zero aqui, né, para fazer um teste de uma pesquisa. Então, digamos que, vou criar aqui, pesquisa TCC 2020. Já dei um nome para o meu formulário, certo? Aqui vou fazer uma descrição rápida, né? Então, aqui, olá, meu nome é fulano e eu desejo coletar sua opinião sobre o tema X. Eu vou botar mais informações do meu TCC, o nome do orientador e tudo mais. E aí eu aqui vou criar as questões. Então, por exemplo, você é... Uma pergunta bem boba aqui. Qual o seu time do coração? Opção 1, Inter. Opção 2, Grêmio. Aí eu penso, será que meu questionário está pronto? Aí eu tenho essa ferramentinha aqui do lado do preview, que eu consigo visualizar o formulário pronto já. Aqui é desse jeito que as pessoas vão visualizar. Posso fechar e continuar editando. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui eu posso fazer múltipla escolha, né? A pessoa pode escolher um ou outro, né? Eu posso criar uma outra pergunta aqui. Qual o melhor jogador de todos os tempos? E aí, em vez de botar múltipla escolha, eu posso colocar caixinhas para escolher. Então, eu vou botar aqui Paulo Nunes, Jardel, Gabiru, Renato Portaluppi, como é que é o nome desse cara do Inter aí, gente? Esse aí que eu odeio. Guerreiro D'Alessandro. Criei uma segunda questão com alternativas que as pessoas podem marcar mais de uma, né? Posso criar outras questões que são de resposta qualitativa, ou seja, escrever um parágrafo inteiro, respostas curtas ou caixas de opções. Então, tem várias possibilidades aqui, né? Além de linha de escala, ou seja, eu quero colocar lá exemplo aqui, ó. Qual o grau de satisfação com o último Grenal? Exemplo. E eu vou colocar aqui 1 a 5. Vou botar aqui 1 ruim, 5 excelente. Essa é a régua. Vamos ver um preview aqui dele. Ficou assim meu questionário. Ó. Aí eu posso compartilhar aqui, ó. Send. Vou gerar o linkzinho, URL curta e vou mandar para vocês agora aqui, para vocês responderem esse questionário, só para mostrar os dados que vão aparecer para vocês aqui. Então, vamos ver as respostas que vão começar a aparecer aqui em seguida.
Interessante que o Grêmio ficou em vermelho e o Inter em azul aqui, ó. Mas olha só para vocês entenderem como é que as respostas chegam, tá? E como é que vocês podem analisar depois no trabalho de conclusão. Então aqui, ó, vem o gráfico das respostas, né? Já vai atualizando em tempo real. Então vejam que estava 100% e já começou a modificar aqui, ó, já mudou. A resposta do jogador também, mesma coisa aqui, o gráfico. E o grau de satisfação, mesma coisa, ó, já começou a modificar em tempo real. Então, vocês já conseguem acompanhar. Vocês conseguem identificar os dados por questão também, de forma quantitativa, quantas pessoas responderam, o que responderam, né? E individual, eu consigo verificar cada formulário que me mandou, qual é a resposta. Então, eu já tive aqui, ó, 13 respondentes, 14 agora, né? E a resposta que eu obtive de cada pessoa. Então, é uma ferramenta super simples, super rápida de confeccionar, de organizar. Normalmente, quando se faz pesquisa empírica com o questionário, compartilhando os questionários para serem respondidos pelas pessoas, são essas informações que vocês têm acesso. É possível extrair, então, um documento Excel disso aqui também, né? Então, eu vou criar aqui um Excel para exportar esses dados, para mostrar para vocês como é que eles aparecem também. Então, aqui aparecem também esses dados dessa maneira. Também consigo fazer essa exportação das informações dos dados, né? Mas o fato é que isso era importante de demonstrar para vocês, que é muito rápido, muito fácil de fazer e muito fácil de estruturar, e depois é fácil de printar esses gráficos, né, para dentro de um trabalho, né, de um documento. Então, vou pegar aqui, por exemplo, vou criar uma página aqui no Google Drive, vou pegar aqui, ó, no Drive, vou abrir um Word aqui, um Docs, vou pegar aqui, ó. E vou colar aqui o gráfico que eu peguei. Então, vocês viram aqui, ó, que eu só cliquei nesse cantinho aqui, ó, copiar o gráfico, e fui lá no documento e copiei. Não precisei nem fazer o print dele, não perdeu resolução, não perdeu qualidade nem nada. E consegui fazer isso aí. Então, para o trabalho de conclusão, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer esse copia e cola dos gráficos gerados pelas informações do questionário e fazer a análise desses dados. Então, você apresenta os dados coletados e analisa os dados. Então, depois de ter relatado a metodologia, os métodos de técnica de coleta desses dados, vão analisar esses dados a partir daí. Então, essa é a forma como se trabalha a partir do Google Forms, que é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta bastante fácil de utilizar e que a maioria dos pesquisadores acaba utilizando. A outra que pode se utilizar e tem plano gratuito, uma ferramenta que tem uns recursos a mais, um pouquinho mais avançados, é o SurveyMonkey. Mas eu particularmente acho que o Google Forms vai dar conta de boa parte dos trabalhos que a gente faz no direito. Então, recomendo muito mais o Google Forms do que o SurveyMonkey para vocês, tá bem? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria apresentar e comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essas dicas, né, em relação à metodologia, a escolha dos métodos e técnicas que vocês terão para o trabalho. Eu sigo à disposição de vocês para responder qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da semana. Eu estou devendo resposta a alguns WhatsApp e alguns e-mails que vocês me encaminharam na semana passada, ali antes do feriado,
e tentarei essa semana já responder, então fiquem tranquilos que eu darei resposta para todos, né, que me mandaram algumas mensagens de WhatsApp, outros e-mails, certo? Mas esclarecendo aqui já a dúvida do Eduardo, né, que me perguntou como é que vai funcionar a entrega do projeto para o plágio. Na verdade, a entrega da próxima aula não é entrega para plágio, tá, gente? A entrega da próxima aula é para eu ver como está o projeto de vocês, em que pé está, né? Eu quero só ver em que situação se encontra o projeto de vocês, né? E de que jeito tá. Comecei, não comecei, comecei a matar pela metade, comecei a definir só problema, né? Eu já fiz até referencial teórico, tudo isso. Então, a questão toda é observar o que vocês já fizeram. Eu não vou fazer verificação do plágio, não vou rodar software de plágio, nada disso. Eu só quero verificar em que pé está o projeto de vocês. Então, na semana que vem, eu vou dar aula normal e vou criar uma atividade no AVA para vocês inserirem o projeto lá dentro, como uma entrega da próxima aula. Então, vocês vão ter até o final da noite para entregar essa versão do projeto que será entregue para mim. Eu vou dar uma analisada nessa versão do projeto, vou verificar que dificuldades vocês estão tendo, a partir daquilo que vocês foram relatando já nas aulas anteriores, para poder dar um feedback para vocês já na outra semana e ajudar vocês a fazerem uma construção mais qualitativa até o final de maio, quando vocês têm que fazer de fato a entrega para o plágio. Então, essa entrega não é de plágio, essa entrega é só para mim, só eu. Tanto que se vocês forem conversar com outros colegas que fazem TCC1 com outro professor, eles não têm essa entrega no dia 20, essa entrega é minha, eu, Vinícius, estou exigindo, para eu ter uma verificação de meio termo, né, para verificar como é que vocês estão até aqui em relação ao projeto. Para ver se vocês estão legal, se estão evoluindo bem, se está num ritmo adequado, ou se vocês precisam dar uma acelerada, ou se eu preciso ajudar ou recomendar que o orientador auxilie em algum aspecto mais específico. Só para isso, tá? Então fiquem bem tranquilos. Vanessa, sobre metodologia, no material que eu postei tem listagem de todas elas. Não tem a lista de todas as metodologias nesse material que eu postei, tá, Vanessa? Mas nos livros que vocês forem consultar sobre métodos e técnicas de pesquisa, sobre pesquisa social especificamente, tem bastante material sobre isso. Tem alguns autores, como o Minayo, tem Lakatos, tem alguns autores bem famosos aí nessa área, que tem livros bem didáticos sobre métodos e técnicas de pesquisa, e eles listam todas essas técnicas e todos esses métodos que eu falei na aula de hoje. E nesse que eu postei não tem isso, tem outras coisas mais específicas para o direito no que diz respeito à pesquisa empírica. Eu vou fazer estudo de processos, eu quero estudar processos, eu quero estudar decisões judiciais, quero ver resultados, eficiência de processos judiciais, quero quantificar a eficiência de decisões. Como é que eu faço? Então, tem alguns casos ali que vocês vão identificar nesse livro, porque traz autores que já fizeram trabalhos com estudos de caso bem interessantes que podem exemplificar para vocês. Dúvida da Giovanni. Projeto é o mesmo de TCC e artigo? Sim, o projeto é o mesmo para monografia e o mesmo para artigo. TCC é um só, né? Então, um trabalho de conclusão de curso é um só. Alguns alunos vão optar por fazer monografia, outros vão optar por fazer artigo. O projeto é o mesmo. Assim como tanto para quem faz artigo quanto para quem faz monografia, tem banca para todo mundo, tá bom? Então, o fato de escolher um ou escolher outro não livra ninguém de fazer banca. Todo mundo terá o desafio da banca lá no final do ano, certo? Mas fiquem tranquilos que ao final desse semestre a gente vai ter uma aula sobre a preparação da banca, como preparar a apresentação, o que fazer, o que não fazer. Até brinquei com vocês lá no início, né? Não se droguem, né? Não tomem boleta para ir para a banca, para ficar mais calmo, mais tranquilo, que isso aí é uma coisa que pode dar resultado ruim, não só no exame antidoping, mas pode dar algum branco na hora mesmo, né? Isso pode ser bastante complicado. Mas tem uma série de recomendações práticas, né? Como, por exemplo, você levar um copo d'água para tomar durante a apresentação, e ao levar esse copo d'água, essa garrafa d'água, já abrir antes de começar a falar, porque você está lá tremendo no meio da apresentação e de repente lembra que está com sede, a garganta começa a secar. No caso de vocês vão defender o TCC no verão, ou seja, o ar-condicionado vai estar em -10 dentro da sala, porque todo mundo vai estar com calor.
e aí no meio da apresentação tua garganta começa a secar porque o ar tá ligado e você pega a garrafinha de água mineral que você comprou no bar ali embaixo e começa a tentar falar o teu trabalho e tentar abrir a garrafa. E não consegue. E não consegue. E aí tá nervoso, a mão tá suada e não consegue. Ou pior, pega o copinho, aquele descartável, né, da água mineral Sarandi e começa a tentar abrir ele. E não quer fazer tanta força, porque sabe que se fizer muita força, ou vai jorrar água na própria roupa, ou vai jorrar água na banca. Então, são pequenos detalhes que eu vou falar um pouco para vocês nessa aula sobre preparação para a banca lá no final. Então, uma coisa por vez, tá? Fiquem tranquilos. Hoje era isto. Se alguém tiver mais uma dúvida, me manda aqui agora, que daí eu já respondo, né? Eu vou dar um tutorial sobre abrir garrafas e copos descartáveis. Eu sempre falo isso. E pior, quando eu falo e sou membro da banca, as pessoas chegam para a banca e não lembram de abrir. Mesmo eu estando na banca, e eu olho para elas e digo, ó, antes de começar a falar, abre aí eu já. E elas olham para mim, dão risada, abrem e tomam água, que elas desesperadas na banca, e depois me agradecem por eu ter avisado, porque senão eu não teria se embasbacado mais. E aí, gente? Dúvidas? Então tá, gente. Se era isso, então me despeço de vocês desejando uma ótima semana para todos e todas. Que vocês se cuidem, sigam em casa, se cuidando, se preservando, cuidando da saúde de vocês, da família de vocês. Que a gente possa ficar bem logo para estarmos juntos novamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame ali no WhatsApp, me chame no privado ou me mandem e-mail, tá bom? Então a gente vai conversando para que vocês fiquem tranquilos. Se algum colega que não está na aula de hoje perguntar sobre a entrega da semana que vem, por gentileza, esclareçam para que eles não fiquem desesperados, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Um abração, gente, boa noite, boa semana. Até mais.